Hoje vivemos um momento dramático na história do Brasil e no mundo. A afirmação dos regimes autoritários, totalitários. Vamos entrevistar a jornalista e escritora Laurenice Noleto. Bom, o regime militar é absolutamente uma grande exceção. Era algo que jamais deveria ser existido porque a força militar não foi criada, não foi constituída por um Estado dito constitucional para assumir o poder político. A função das forças militares está muito bem definida, né? É guardar as fronteiras, proteger o povo, proteger a nação. Agora, quando ela assume a função do poder político, ela só poderia vir para promover uma ruptura como a democracia brasileira que estava dando os seus primeiros passos, de uma república que tinha nem completado ainda, né, 70 e poucos anos, e ela veio para promover um massacre, aliada, né, à grande burguesia, ao grande empresariado, que, contrário àquelas reformas tão básicas, né, lideradas por João Goulart e por grandes mobilizações sociais, e aí sim o poder político é legitimamente do povo. Isso está escrito em qualquer Estado, na Constituição de qualquer Estado democrático. O golpe de 1º de abril de 64, ele significa a ruptura da ordem democrática sacramentada na Constituição de 46. As oligarquias brasileiras, elas são incompatíveis com a democracia. E a dificuldade que nós tínhamos era da formação e de participação. Nós não podíamos se reunir. Quando nós se reunia, era proibido reunir, proibido se discutir, proibido assentar. Teve uma fase que nós aqui em Goiânia, que a juventude, né? A juventude não teve participação efetiva, mas sim nós tínhamos uma discussão por base do que era a ditadura militar, do que era o desenvolvimento da sociedade. E partindo daí, a gente vê a dificuldade que nós encontrávamos naquela época entre os movimentos sociais e o movimento popular. Igual hoje nós estamos passando por essa dificuldade. A gente tem encontrado dificuldade até mesmo de nos afirmar enquanto mulher negra, enquanto juventude negra, né, por conta da perda dos nossos direitos, né? Eu estou com 73 anos, é o momento mais difícil que eu encontrei no Brasil. Todas as discussões nossas é dizer, olha, nascemos de uma resistência, né? Então a gente continua sendo esse lugar, os quilombos, lugar de resistências, as associações de moradores, as associações de bairros, os movimentos sociais, os grupos populares têm que continuar se organizando para dar conta dessa conjuntura que a gente está vivendo de incertezas. Que a gente não sabe que rumo seguir, a gente não sabe em que acreditar. Você não sabe que propósito, se todas essas coisas que acontecem, essa coisa de ficar jogando picuinhas um contra o outro, se isso é proposital, se isso faz parte de um projeto político, um projeto de governo, você acaba ficando sem chão, você não sabe realmente o que está acontecendo. Hoje eu literalmente me sinto perdida e vejo que eu não estou sozinha, isso é que é pior. Então, nós vivemos hoje um momento trágico da vida do país. Nós não estamos retrocedendo a 2016 ou a 2014, nós estamos retrocedendo 100 anos. Está sendo destruído o Estado brasileiro, a noção de república, para que o país volte à condição de neocolônia.
Nossa dica de leitura de hoje é o livro Flores no Quintal, Memórias de Sonhos e de Lutas. Vale a pena conferir! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Nonô, como é conhecida, qual a sua percepção sobre essa realidade, sobre a conjuntura brasileira e mundial? Preocupante. Me preocupa muito. Me preocupa porque eu venho lá de trás. As minhas memórias são de uma ditadura. É de um tempo totalitário aqui no Brasil. Tempo de torturas, de prisões, de quebra de todos os direitos humanos. Então, a gente percebe hoje no Brasil e no mundo a falta de memória. Porque repetir um passado é quem não conhece. Se repete uma história triste, é porque não conhece essa história triste. A sociedade alemã atual tem uma preocupação muito forte ao tratar o drama, a tragédia do Holocausto, justo porque ela quer valorizar a memória. Parece que no Brasil está diferente isso, né, Nonô? Tá, eu vi na Alemanha, eu estive na Alemanha agora, poucos meses atrás. Você vai andando numa calçada, tem as placas douradas, pregadas, coladas. Aqui morava um judeu que foi morto no Holocausto. Aqui moravam 5, 7, no outro moravam 10, a família inteira que foi levada. Então, ou seja, é uma valorização da memória. E aqui no Brasil, e não uma negação da memória. Aqui no Brasil estão querendo reescrever a história para negar. Nonô, como escritora, qual a sua opinião sobre isso? Uma parcela da sociedade querendo reescrever a história do regime militar no Brasil? É absurda. É absurda. É quase inacreditável o que nós estamos vivendo hoje. E pior, que é sob a coordenação do nosso chefe maior de Estado, né? Porque quando nós temos um presidente eleito pelo povo, que oferece e proclama a sua admiração pelo maior torturador que já tivemos na história política do Brasil, que foi o coronel Carlos Brilhante Ustra. Esse coronel Carlos Brilhante Ustra, ele era especialista em torturar mulheres. Ele chegou a torturar crianças na frente das mães, violentaram crianças na frente das mães. Eles colocaram ratos, baratas vivos na vagina de mulheres. Todo tipo de tortura que você jamais foi capaz de imaginar foi praticada aqui no Brasil e o povo brasileiro não tomou conhecimento. Você fez parte da Comissão da Verdade. Isso. E certamente acompanhou muitas histórias de artistas, de pessoas comuns, de autoridades, de militantes políticos. O que representou essa Comissão da Verdade, Nonô? Paulo, eu fiz parte da Comissão da Verdade dos jornalistas. Então eu conheci mais a verdade dos jornalistas, que foi uma parcela significativa presa nesse período. Inclusive o meu companheiro, o meu marido, foi um dos presos nesse período.
Foi preso 3 vezes e num total de uns 2 anos. Era diretor da Rádio Universitária, presidente do Sindicato dos Jornalistas, uma pessoa queridíssima que até hoje a sua memória é de uma pessoa de generosidade, de dignidade, é sinônimo de dignidade na profissão, o nome do Vilmar Alves, meu marido. Então, nesse período, Paulo, houve tanta censura que a vizinha do lado da minha casa não sabia que o meu marido tinha sido preso. Porque a gente nem contava para os outros, porque era perigoso mais pessoas saberem, pessoas também serem presas, que não tinham nada a ver, às vezes. Às vezes era um vizinho, o filho, a sogra, o avô. Muitos familiares foram presos para tentar arrancar informações, porque a questão foi institucionalizada a censura, institucionalizada a tortura no Brasil, como forma de governar. Você que viveu esse momento doloroso, difícil, marcante, viveu com o coração, viveu com a pele, e no seu livro Flores do Quintal, você trata dessa história com muita doçura, porque, como disse o jornalista Pinheiro Salles, também preso, 9 anos no cárcere da ditadura militar, ele falou que o livro é um livro de amor. E eu acho que você quis apontar no livro um novo caminho. Sim. Um caminho da doçura, da qualidade, de onde vem esse lado da nonô que prepara licor, da nonô que tem um quintal florido, da nonô que cuida dos filhos e dos netos agora. Das netas. Das netas. Paulo, eu acho que a nonô mulher. A mulher é um ser sensível que se ela não se tolhe, se ela deixa a sua feminilidade fluir naturalmente, ela é capaz, sabe, de fazer o amor no lugar do ódio. É isso que eu sempre quis colocar. Eu sofri muito e resolvi que o meu sofrimento não iria me marcar, porque o meu sorriso ia prevalecer, porque não iam me derrotar. E eu resolvi ser feliz. E eu faço do meu sorriso o meu escudo de vida. Então, tudo que eu faço, Paulo, eu faço com carinho, faço com paixão, faço com amor, faço com delicadeza. Eu cuido para eu não me tornar mais uma vítima da violência. Sabe? Eu acho que hoje, depois que as mulheres começaram a sair às ruas e cantar e dizer que vai colocar o amor no lugar do ódio, está começando a criar mesmo um novo jeito de fazer política. Eu quis, no meu livro, mostrar justamente, eu comecei apresentando 2 meninos, aí fui crescendo e mostrando a nonô lá da família da periferia, pobre, o Olavo, o Vilmar também. Aí chegaram aqui, adultos se encontraram, meninos simples que estudaram nas escolas públicas e fui apresentando seres humanos normais, sensíveis, carinhosos, meigos, para o público. Ao agradecer a jornalista Laurenice Nonô, é um aprendizado. Ela nos ensina a adoçar a vida, a respeitar a memória, a cuidar do outro. Esses são os valores que a gente precisa para o futuro. Não é com a cultura do ódio, não é com a cultura da negação do outro que nós vamos encontrar um caminho. Nós só encontraremos um caminho onde lá na frente haverá um porto seguro se também os valores forem outros, de respeito, de dignidade, de compaixão, de cuidado, de proteção. Foi isso que nós aprendemos hoje com a jornalista, licoreira, lutadora, Laurenice Nonô. Muito obrigado. O caminho primeiro que eu vejo
é a discussão, é a conversa, uma discussão profunda, onde nós vamos buscar realmente as causas, os motivos que nos levaram a isso. Eu entendo que é a concentração de renda, o capitalismo financeiro, que faz com que isso aconteça.